Já se perguntou como a gente escuta? Como você está ouvindo o que eu estou falando? Nesse vídeo, eu vou tentar explicar quais as estruturas e qual o funcionamento por trás delas que permitem que a gente escute. Essa é a nossa orelha. Ela é dividida em três partes: a orelha externa, a média e a interna. Na parte externa, a gente tem a aurícula, o meato acústico externo, que é só um canal, e o tímpano, que é uma membrana elástica. Na parte média, tem uma cavidade cheia de ar por causa da tuba auditiva, ou tuba de Eustáquio, que conecta essa cavidade com a faringe. Por isso que quando a gente engole ou boceja, a gente sente um negócio na orelha. É a tuba auditiva permitindo que o ar entre para equalizar a pressão nos dois lados do tímpano. E dentro da cavidade tem três pequenos ossos, ou ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. É o estribo que vai se conectar à orelha interna, que é basicamente a cóclea, que é um tubo encaracolado preenchido por líquido. Então agora vamos ver como a orelha externa reage ao som. A aurícula atua como uma espécie de receptor, e dela ele se propaga pelo meato até o tímpano, onde ele vai causar uma vibração da membrana, para frente e para trás. Agora vamos para a orelha média. Sabe quando você está nadando e alguém te chama de fora da piscina, e daí você não escuta nada? Isso tem um nome: impedância acústica. É basicamente relacionado ao som mudando de meio. Como na orelha a parte externa tem ar e a parte interna tem líquido, a parte média é responsável por tornar essa transferência mais eficiente. E agora a gente vai para a orelha interna, ou seja, a cóclea. Ela é bem assim mesmo, encaracolada. E tem uma base e um ápice, onde também se localiza uma região chamada de helicotrema. Mas vamos ver essa parte apontada pela seta. Vamos ver como é de frente esse tubo. E aí tem três câmaras: a escala vestibular, a média e a timpânica. A vestibular e a média são separadas pela membrana de Reissner. Não sei direito como fala. E a média e a timpânica pela membrana basilar. Na verdade, se você esticar a cóclea, você percebe que lá na ponta, onde seria o ápice, a escala vestibular e a timpânica se encontram, e o helicotrema é justamente essa região. Então, na verdade, a vestibular e a timpânica são a mesma câmara, mas parcialmente separadas pela escala média. Então, continuando, conectado na escala vestibular, a gente tem uma membrana onde o estribo se liga, é a membrana da janela oval. E a gente tem outra que é ligada na escala timpânica, a membrana da janela redonda, que atua absorvendo as pressões que o líquido adjacente faz. Então, quando o estribo se movimenta e força para frente ou puxa para trás a membrana da janela oval, ele desloca o líquido da escala vestibular e provoca a diferença de pressão na câmara. Então, recapitulando, o som chega à aurícula, segue do meato acústico externo até o tímpano e faz ele vibrar. Essas vibrações são concentradas pelos ossículos da orelha média, e o estribo, que é ligado à janela oval, vai transmitir essas vibrações para o líquido na cóclea. Ok, agora vem uma parte interessante. Para explicar o funcionamento da cóclea, vamos pensar em uma harpa. Na harpa, você percebe que a parte com as cordas menores e mais rígidas produzem um som mais agudo e de alta frequência. Já de cordas maiores e mais soltas, produzem sons mais graves, de baixa frequência. A membrana basilar, que se você não lembra essa em vermelho, é basicamente uma harpa ao contrário. E com o contrário, eu quero dizer que diferente da harpa que você toca determinada corda e produz determinado som, no caso da membrana basilar, é como se chegasse um som na harpa e a corda correspondente a esse som vibrasse. Essa correspondência entre uma parte da membrana e determinada frequência é chamada de mapa tonotópico. Então não é surpresa que a membrana basilar na verdade segue o mesmo esquema da harpa. Tem uma parte curta e rígida e outra mais longa e solta. E pode parecer um pouco contraintuitivo, mas a parte curta fica na base e a longa fica no ápice. A correspondência das frequências com a membrana segue mais ou menos uma escala logarítmica. Isso quer dizer que uma maior parte da membrana é destinada a frequências menores. E é por isso que você consegue diferenciar melhor sons de baixa frequência do que de alta. Quer ver? Vamos fazer um teste. Só cuidado com o volume. Ok. Primeiro um som de 4000 Hz e depois de um de 4100.
Agora, som de 200 e depois um de 300. Viu como é mais fácil perceber a diferença? Então, continuando. Uma coisa que eu não falei é que na escala média, logo acima da membrana basilar, tem uma estrutura chamada órgão de Corti. É ele que produz o sinal que será enviado para o cérebro processar. Ele é mais ou menos assim. Pode parecer um pouquinho confuso de começo, mas é só focar nas estruturas coloridas. Tem a membrana tectorial, em roxo, que é uma membrana com consistência de gel, as fibras nervosas, que transmitem o impulso nervoso, e as células ciliadas, internas e externas, que produzem os impulsos. As células ciliadas são assim chamadas por causa desses cabelinhos que ficam em cima dela, os estereocílios, que quando são movimentados para frente ou para trás, desencadeiam uma resposta que produz um impulso. Só a título de curiosidade, as internas têm os estereocílios arranjados em fileira e as externas em V. Olha que negócio foda. Enfim, o que acontece então é que sem o estímulo, os estereocílios ficam em posição normal e não tem produção do impulso. Mas quando ocorre diferença de pressão e a membrana basilar se mexe, as células ciliadas são pressionadas no gel se a membrana se levanta, ou o gel pressiona as células se a membrana baixa. Isso faz com que os estereocílios se movam para frente e para trás, produzindo um impulso. É isso, esse é o básico de como a gente escuta. Mas ainda tem bastante coisa, tipo como a gente consegue diferenciar diferentes intensidades, só que com um som de mesma frequência, ou como a membrana basilar se dispõe quando tem um som complexo, com diferentes ondas de diferentes frequências, ou como a gente acostuma com o som ambiente e quase não percebe ele depois de um tempo. Enfim, várias coisas. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar. Obrigado.